Neste curso de Power BI, você vai aprender a desenvolver este dashboard de aplicativos de transportes com duas abas, onde teremos esse botão aqui para trocar de aba. Ó. Então, clicando nele, você vai para a segunda aba. E uma outra coisa bem legal que vai ter nele, vai ter este botão aqui de limpeza de filtro, tanto na primeira quanto na segunda aba. Então, se, por exemplo, eu escolher aqui o ano de 2025 ó, e clicar em cima dele, automaticamente todos os filtros vão ser limpos. Voltando aqui para a nossa primeira aba, que é o painel de resultados, uma outra coisa muito legal que vai ter, que é esse cara aqui que a gente chama de tooltips, que basicamente é um mini gráfico onde a gente detalha um ponto específico do nosso visual. Então vai ter um para faturamento e também vai ter um para despesas por app, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, tá? Os arquivos que vocês vão precisar baixar para construir este dashboard, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, como sempre eu faço, o link para vocês para o Drive. E o que vai ter? Ó? Vai ter essa primeira pasta aqui, que é o background, basicamente a tela de fundo do nosso dashboard. Então a gente vai ter aqui, ó, duas telas de fundo do nosso dashboard, mais esses dois aqui que são o fundo dos tooltips. Uma outra coisa importantíssima, né, é a nossa base de dados, que basicamente é uma tabela só do Excel, tranquilo? Então vamos começar importando aqui a nossa base de dados. Ó. Vou abrir aqui nosso Power BI em branco e agora a gente vai fazer o seguinte: como é um arquivo de Excel, eu posso entrar por aqui ou obter dados também por aqui, tá? Tanto faz. Vou escolher essa primeira opção aqui para vocês, ó. Eu já tenho o meu arquivo aqui, só clicar em cima dele, clicar em abrir. Aqui nessa aba que vai carregar, vai ter 4 opções para você escolher. Basicamente, qual que é a diferença? Esses 2 cara de baixo aqui, ele está pegando a aba inteira lá do Excel, e aqui essas 2 de cima ele está pegando diretamente a tabela. Então você pode escolher qualquer uma delas, tá? Então eu vou pegar esses 2 de baixo aqui, que são arquivos repetidos, tá? Abas repetidas, melhor dizendo, ó. Então despesa e receita. Vou clicar aqui em transformar dados, para a gente entrar lá no editor do Power Query. E aqui dentro, ó, não tem muito tratamento para fazer não, eu deixei bem redondinho para vocês, para a gente focar na parte visual. Se você quiser se aprofundar na parte de tratamento de dados, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição deste vídeo aqui para você fazer o tratamento aí de quando acontecer algum tipo de erro aí na parte de tratamento aqui dentro do Power Query, ok? Então vamos começar aqui pela receita, ó. O que que a gente vai ter? Tem uma coluna de data, que já está correto, né? Os aplicativos, que a gente vai trabalhar aqui dentro, tem o valor recebido, que eu vou mudar uma única coisinha aqui, ó, tá com 1.2. Não teria problema nenhum deixar assim, mas como é valor financeiro, eu gosto de vir aqui, ó, clica aqui em cima e clica em número decimal fixo, que já fica como valor financeiro, tá? Só clicar em substituir atual. Mesma coisa vale para o bônus aqui, que é uma gorjeta, algum extra que você ganha ali do aplicativo, ó, só clicar aqui em cima. Também vem aqui, ó, em número decimal fixo, ok? Substituir. Ó, quantidade de corridas, não tem nada para fazer, deixa do jeito que tá. E rodagem é quantos quilômetros a pessoa movimentou ali dentro do aplicativo, tá bom? Ó, mesma coisa que vale para despesa, ó. Então, ó, data já está correto, despesa já está no formato de texto. Ó, o valor aqui, ó, vou colocar como número decimal fixo também, né? Que é quanto foi gasto. O fornecedor é onde a pessoa gastou aquele dinheiro, se foi, por exemplo, num posto aqui da Petrobras, num lugar que ele comeu aqui, que eu coloquei como bom sabor, e por aí vai. Então já está no formato de texto. E observação é um extra ali que a pessoa coloca no final do mês ali para identificar alguma coisa que ela queira marcar. Já está no formato de texto também. Eu também vou fazer só uma coisinha antes de importar isso aqui para dentro lá do Power BI. Vou dar 2 cliques aqui em cima e vou colocar um F na frente, porque isso aqui é uma tabela fato e esse de baixo também é uma tabela fato, que basicamente é esse tabelão aqui, onde tem várias informações que você vai alimentando ali diariamente, semanalmente, tá? Isso aqui é uma tabela fato, ok? Então, vou clicar aqui ó, em fechar e aplicar, beleza? Fechar e aplicar novamente. E esses dados vão ser carregados aqui para dentro do nosso Power BI. E agora, o que que a gente vai precisar fazer? Ó? Vindo aqui no modo exibição de tabela, você vai notar que tanto a tabela de receita tem uma coluna de data, quanto a tabela de despesa. E sempre que você tiver mais de uma tabela com uma coluna de data, obrigatoriamente você vai ter que criar uma tabela calendário, porque essas duas tabelas precisam se comunicar. E se elas não se comunicarem, você não vai conseguir fazer o filtro dentro dos visuais de forma correta. Então, se, por exemplo, você vai filtrar um visual e ele não vai filtrar o outro, beleza? Mas para criar essa tabela de data, tá? É bem tranquilo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui mesmo, ó, no modo exibição de tabela. Então, normalmente você vai estar aqui em página inicial, ó, só vir nessa etapa aqui, ó, de nova tabela, clica aqui em cima, ok? Vou dar um zoom para vocês, ó, só segurar o Ctrl e rodar o scroll do mouse para cima. Vou chamar ela aqui de calendário.
calendário, ok? Igual. Vamos fazer o seguinte, ó. Uma tabela normal, a gente colocaria aqui uma calendar alto e criaria uma coluna de data e tranquilo, a gente já seguiria para a próxima etapa. Mas eu vou precisar de uma coluna que vai ter basicamente o mês e o ano para um visual em específico que eu vou criar na segunda aba do nosso dashboard. Então eu vou criar essa tabela calendário de uma forma diferente, tá? Utilizando esta função que já apareceu até aqui, ó, que é a DD Columns para adicionar uma coluna, tá? Dá um Shift Enter para descer para a linha de baixo, um Tab, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma calendar alto aqui dentro para ele verificar as datas que tem tanto na minha tabela de despesa quanto de receita, ó. Então, ó, calendar alto, esse cara aqui, ó, vou dar um tab, beleza? Vou fechar esse parênteses aqui e vou colocar uma vírgula na frente. Para isso aqui ficar mais legal, tá? Vou fazer uma indentação aqui. Vou voltar aqui na frente da ADD Columns, vou apertar tab para vir para cá, ó. E aqui na frente da calendar alto, ó, Shift Enter para ir para a linha de baixo. Para ficar uma indentação mais legal, ok? Então, a primeira parte está pronta. Agora eu vou criar duas colunas além da coluna de data normal que já tem em qualquer tabela calendário, ó. Então vamos lá, Shift Enter para descer para a linha de baixo. E vamos começar por uma coluna chamada mês ano, tá? Que é a parte mais difícil aqui desta tabela calendário, ó. Eu vou colocar uma aspas e depois eu vou chamar ela de mês ano, assim, ó. E por que essa aspas, tá? Porque isso aqui é o nome da coluna, então você tem que colocar entre aspas para o Power BI entender que isso aqui é um texto, tá? Ó, fechei aspas, agora eu já coloquei o nome da minha coluna, vou colocar uma vírgula, e agora eu vou começar a criar a expressão aqui, que é a parte da função DAX que vai gerar as informações dentro dessa coluna para mim. Primeira função que eu vou utilizar é uma função chamada upper, tá? Que basicamente é para deixar o texto que vai dentro dessa coluna em maiúsculo, tá? Eu quero utilizar ela, você não é obrigado, caso você queira que fique minúsculo, tá? Só deixar ela fora. Então, upper, vou clicar aqui no tab e agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro da upper, você vai colocar uma format, que é esta função aqui, e basicamente a gente vai pegar algumas informações no formato de número, tá? E transformar em texto e formatar isso aqui de maneira correta. Então, ó, format, tab novamente. Agora a gente precisa de um valor para ele tirar para tirar os valores, né, daqui de dentro. Neste caso, o valor é uma coluna de data. Então a gente vai ter que usar essa aqui, ó, que é date. Então, ó, sobe aqui para cima, tem que ser essa aqui com os colchetes, tá? Ó, clica aqui, ó, date, beleza? Porque ele vai pegar as informações da coluna de data que a calendar auto vai criar. Tranquilo? Importantíssimo. Toma cuidado para não pegar a date errado aqui, ó. Vamos lá, vírgula agora. E agora a gente vai para a parte do formato. Bem tranquilo também, ó. Então eu quero que fique assim, ó. Abre aspas para você criar o formato, tá? Vou colocar MMM barra YYYY, tá? 4 Ys e fecha aspas. O que que eu tô falando, ó? Cria para mim uma coluna que tenha o mês na frente, tá? Com 3 caracteres, tipo janeiro vai ficar Jan, né, que é só o comecinho, e depois vai colocar uma barra e colocar o ano completo na frente. Então, por exemplo, ele é janeiro de 2025 ou janeiro de 2026, ok? Importantíssimo. Depois coloca uma vírgula e o formato da língua que você está utilizando de base para criar isso daqui, importante também, ó. Então você vai colocar aspas, você vai colocar PT, beleza? Tracinho e BR, para ele saber que está escrito em português do Brasil, ok? Ó, fecha aspas, beleza? Ó, fecha parênteses e fecha parênteses novamente para fechar agora o da upper, ok? Ó, vírgula, primeira parte está pronta, mas eu vou precisar de uma segunda coluna para ordenar isso aqui. Então, se você já trabalhou com visuais, você sabe que às vezes você vai criar um visual que tem um data dentro, né? E ele começa a colocar em ordem alfabética. Então, obrigatoriamente, eu vou precisar desta segunda coluna aqui de ordem, que é muito fácil de ser criada, tá? Ó, só dei um Shift Enter para descer para a linha de baixo. E ela vai ordenar esta coluna para mim em relação às datas, tá bom? Ó, então, vamos lá. Nome da coluna, ó. Aspas duplas, vai chamar de ordem, ok? Fecha aspas. Vírgula. Format novamente, para a gente formatar o que, que vai ter dentro. Depois a gente vai colocar aqui dentro, tá, aquela date, ó, ela fica escondida aqui na primeira opção, tá? É só rodar o scroll do mouse para cima que ela aparece, tá vendo? É esse cara aqui, ó. Beleza? Ó, vírgula. Agora eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou colocar aspas duplas novamente. Vou colocar 4 Ys, então 1, 2, 3, 4 e depois 2 Ms, sem barra, tá? É diferente do de cima lá, ó. Fechei aspas, ok? E agora fechei o parênteses aqui, que fechou este cara. Vou dar um Shift Enter só para descer para a linha de baixo, ó. E vou fechar esse parênteses aqui da DD Columns também, ó. Fechei o parênteses, ó, ficou verdinho, azul no caso, né? E agora ela já foi criada. Só vou dar um Enter aqui, ó, e vocês vão ver que ela vai ser criada aqui embaixo, ok? Ó, criei, tranquilo, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, só vem aqui em cima, que eu gosto de fazer isso, não tem obrigação nenhuma, tá? Troca aqui, ó, para short date e dá 2 cliques aqui e coloca a data ali, só para ficar em português, para facilitar a nossa vida na hora de encontrar essa coluna aqui durante as funções DAX. Beleza? E o que, que tem dentro dessa tabela calendário? Como vocês podem ver, ó, tem uma coluna de data, que foi gerada ali pela Calendar Auto. Tem essa mês-ano, que é importantíssimo, que a gente vai utilizar dentro do nosso visual lá, que eu quero, que é um gráfico de faixa, se eu não me engano. Beleza? E tem essa de ordem aqui, que vai representar a ordem dessa coluna aqui. Essa parte da ordem eu vou deixar para mostrar para vocês depois, tá? Como que a gente vai ajustar isso daqui, porque eu quero que vocês vejam no visual o que, que acontece se eu não criar esta coluna de ordem. Beleza? Então, para finalizar essa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte agora: a gente precisa ligar essas tabelas entre si. Então, a gente vai vir nessa parte aqui, ó, exibição de modelo, ok? Clicando aqui, você vai ver que vai ter nossas 3 tabelas, ó, despesa, receita e a calendário. Elas não estão ligadas de forma alguma. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu particularmente gosto de fazer isso aqui, ó. Eu pego, só clicar com o botão esquerdo, tá? Arrasta e cola aqui do lado esquerdo, joga ela aqui embaixo da outra, ó, e coloca essa D aqui em cima. Então, eu gosto de separar as dimensões, deixar numa linha aqui em cima, uma do lado da outra, caso tenha mais, tá? Nesse caso só tem uma. E essas fatos eu gosto de deixar aqui, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó, em data de despesa, ou aqui da calendário, tanto faz, tá? Só clica com o botão esquerdo do mouse, clica em cima, ó, segura e solta aqui em cima da data da calendário, beleza? Vai aparecer esta janela aqui, é só apertar em salvar, que ela vai fazer a ligação, ó. Já ligou, agora eles estão se comunicando, ok? E a mesma coisa vale aqui para nossa de receita. Ó, data aqui de receita e joga lá em data da calendário. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, tá? As tabelas não se comunicam, os filtros não vão funcionar de jeito nenhum ali dentro dos seus visuais. Beleza? Parte de modelagem feita. E a partir de agora, basicamente, a gente vai começar a criar a parte das funções DAX e criar os nossos visuais. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Se ficou com qualquer dúvida em qualquer assunto, pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!